Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma Situação em Foco. E vamos falar hoje de uma reportagem que está dividindo opiniões. Uns muito recebendo muito bem, outros contra. Então, é uma polêmica aqui que vale a pena a gente falar por aqui hoje. Eu estou falando das escolas cívico-militares, que é um projeto que está em andamento, em fase de implantação em várias cidades. Aliás, já tem algumas, eu acho até que eu não vou dizer com toda certeza, mas que já está funcionando. São Paulo já está com tudo pronto, se eu não me engano, em 2025, mas está gerando muita polêmica e dividindo opiniões. E eu vendo e pesquisando sobre esse assunto, vendo essas questões, se é bom, se não é bom, e eu cheguei a uma conclusão e me lembrei de um período que eu vivi, né? E posso falar dessa experiência naquele momento, tem tudo a ver com a minha infância, e ficou gravado e me trouxe a pessoa que eu sou hoje, né? Então, é muito importante que a gente coloque essas questões aqui para que as pessoas reflitam também sobre isso e mais, pessoas que viveram isso podem aqui comentar a respeito desse assunto juntamente comigo aqui, né? Porque foi um momento bem importante da vida de muita gente que hoje são gentes trabalhadoras, gente formada, gente que está aí contribuindo com a sociedade. Eu estou falando de um período do regime militar, que começou em 1964 e foi até o período de 1985. E esse período eu vivi. E olhando, pesquisando sobre esse momento hoje, eu me lembrei de muitas coisas que eu vivi na época. Então, eu gostaria aqui de falar com vocês a respeito disso. Nesse período, eu fazia, na década de 70, eu fazia o ensino fundamental. E foi justamente nesse período aí do regime militar. Então, a gente sabe que as leis de diretrizes e bases, elas mudam de acordo com... Elas vão sendo atualizadas de acordo com as necessidades do momento. Então, naquele momento do regime militar, eu estudava na escola no Rio de Janeiro, e ali foram implantadas nas escolas públicas muitas melhorias, tanto nos conteúdos, né, que eram ministrados, como na organização das escolas. Então, o que está acontecendo hoje não é uma coisa nova, né? Quem conhece, quem viveu aquele período, sabe o que a gente está vivendo hoje, né? Essas mudanças que querem fazer, que começaram, né, a serem feitas lá em 2019, 2020, no governo passado. E comecei a fazer o ensino fundamental justamente nessas novas leis de diretrizes e bases. E as escolas, elas foram todas organizadas nesse regime. E o que acontecia nas escolas? Existia o chamado inspetor escolar, que era aquele senhor que eu me lembro até hoje na minha escola, que era seu Geraldo, que estava ligado ali com as crianças, interagindo ali com as crianças. Então, ele fazia todo aquele processo de organização, de entrada, de recreio, de saída e de disciplina da escola. Então, seu Geraldo, ele era uma pessoa muito querida por todos na escola. Ele chegava lá na escola, era com seu apito, tinha um apito dele, quando todo mundo já prestava atenção ao seu Geraldo. A gente não pode comparar, eu não vou dizer, porque foi uma outra época, né? Mas nesta época, todas aquelas transformações foram muito
positivas. E eu quero deixar aqui também bem claro que essas intervenções que haviam nas escolas eram muito democráticas. Mas o que me chamou a atenção é a forma de como as coisas estão acontecendo e que me levou a pensar naquele período que a gente viveu nas escolas públicas de todo o país. Eu não posso dizer que aquela época eh, possa ser comparada com a de hoje. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que para se levar a disciplina nas escolas e com essa figura que eu me lembrei do seu Geraldo, eh, para que as crianças ou nossos adolescentes eles tenham mais, eles eh, se deparem mais, né, com essa questão dos valores, da disciplina, da hierarquia, né? Nessas questões que a gente, na verdade, estamos perdendo, né? Estamos perdendo, as pessoas hoje são muito eh, autônomas nas suas decisões, né? No seu jeito de agir, né? E às vezes nem tudo isso cabe em todo ambiente, né? E as crianças precisam aprender, né? E aprender de uma forma boa. Se for parecido com o que eu vivi lá, eu posso garantir que foi de uma forma boa, né? Que a gente sentia essa questão da disciplina na escola, era de uma coisa muito natural, né? Aquela figura que não era uma figura prepotente, né? O seu Geraldo era uma figura que todo mundo gostava, desde as coordenadoras, os professores, os alunos, né? Então era um período em que a gente fazia aquela fila que hoje a gente não vê mais, né, nas escolas. A gente fazia aquela fila bem organizada, né? Em determinados momentos se cantava o hino nacional e todo mundo ordeiramente indo para as suas salas, sair na hora do recreio, todo mundo, naquele tempo chamava recreio, hoje é o intervalo, né? Ordeiramente. Então, as brincadeiras no pátio, então foi muito bom aquele período. Então, eu vendo essas questões hoje, aí eu me remeti. E a gente sabe que a gente tem um nicho de escolas militares que são muito respeitadas no nosso país, né? Infelizmente, essas escolas não são, não são acessíveis a todos, né? Porque a gente sabe que para entrar numa escola dessa você precisa fazer uma seleção, mas são escolas muito bem conceituadas, né? Muito bem conceituadas mesmo na educação, né, do nosso país. Se você vê aí os IDEBs e tudo, essas escolas elas sempre estão no patamar das melhores. E tem muitas escolas públicas aí de muito boa qualidade. Então a gente não pode generalizar e dizer que todas as escolas estão aí com problemas acontecendo. São problemas pontuais, em regiões pontuais, e que se colocassem esse projeto dessa forma, como eu me lembro lá atrás, eu acho que daria certo, daria, porque se iria trabalhar justamente uma questão, né, que está sendo abordada aí, da disciplina nas escolas, né, e talvez ajudasse e muito. Nestas áreas mais vulneráveis, onde a comunidade escolar ela precisa de ajuda, né, para se trabalhar essa questão da disciplina e para que se melhore a qualidade do ensino, porque uma coisa depende da outra, então seria importante se levar essas escolas modelos para essas áreas pontuais. Você concorda comigo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião.
sobre esse assunto. É importante se fazer isso porque a gente pode ter os dois tipos de escolas públicas, né? As que a gente já temos hoje, porque sabemos que existe escolas públicas aí que está indo muito bem, né? Então, seria interessante se trabalhar numa sociedade democrática esses dois tipos de escola pública para que você tenha escolha, né? Qual é a escola que eu quero como estudante, como pai de estudante? Qual é a escola que eu quero frequentar? Se meu bairro precisa dessa escola, então são questões que a gente tem que refletir e se pensar se vale a pena, né? Se eu concordo, né, com essas questões todas que estão aí envolvendo a implantação das escolas. Deixa aí o seu like, deixa os seus comentários e até um próximo vídeo, onde a gente vai falar aqui mais uma vez sobre uma situação em foco, porque onde tem uma reportagem, a situação está em foco. Até a próxima, pessoal!